Olá, povo de Deus! Quando um povo clama a Deus, ele vem em resposta. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse Dia dos Pais, não poderia deixar de pegar uma leitura que fala dos pais. Então hoje nós vamos clamar a Deus pelos nossos pais, pela nossa casa, pela nossa família, por você, pai. Então a leitura de hoje está em Efésios 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa deixa eu ler direito, né? O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, ele fala para nós, cada um de nós somos filhos, né? Mesmo que você seja pai, mas você também é filho. Então, que nós possamos honrar os nossos pais. E num momento da nossa vida, talvez na adolescência, na juventude, muitos de nós talvez trilhamos caminhos desagradáveis, né, que contrariavam a vontade dos nossos pais. Quantos de nós contrariamos os nossos pais? Então, talvez você tenha também cometido alguma infração aí ao longo da sua vida, mas nada melhor do que nós pedirmos perdão num dia como esse, o Dia dos Pais, pedir perdão, dizer que ama. Se você pode, se você está perto, eu estou longe do meu, muitos quilômetros, né? Então não tem como eu dar um abraço no meu pai, mas você que está perto, você pode dar esse abraço, um beijo, dizer que ama, pedir perdão pelas vezes que você vacilou, desobedeceu e rezar pelos nossos pais também. Então que nesse dia de hoje, todos nós possamos rezar pelos nossos pais, mas também lembrar que nós temos um Pai no céu. Ele nos criou. Foi Deus que nos criou. Não foram os nossos pais aqui na terra que nós amamos, que pensou assim: eu quero o Joaquim, ele vai ser padre, ele vai ser lindo. Quem me quis lindo foi o Senhor, né? Que quis me fazer lindo desse jeito. Então, nós precisamos honrar também a Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus, viver como filhos de Deus. Então, em Jesus nós nos tornamos filhos desse mesmo Pai e irmãos. Então, que nesse dia de hoje também nós possamos voltar a nossa atenção para o Pai do céu. Se nós estamos sendo bons filhos, filhos que vivem na verdade, filhos que vivem buscando a vontade de Deus, filhos que estão buscando viver o amor. Então, nesse dia de hoje, eu sei que cada um de nós também trazemos uma história. A sua história é a sua história. Independente, tem quantas pessoas que vão dizer: olha, meu pai é maravilhoso, meu pai é meu herói, meu pai é meu exemplo. Mas tem muita gente que vai dizer o contrário, que o pai foi horrível, que o pai só maltratou, que o pai feriu, que o pai abandonou, que o pai foi o abusador, aquele que deveria cuidar, mas foi aquele que maltratou. Então cada um de nós temos uma história, mas é importante, na sua história, a sua história é a sua história, a minha é a minha. Mas em todas elas, eu acredito que nós precisamos passar pelo perdão, seja pedir perdão ou liberar perdão. E talvez na sua história, eu conheço a história, alguém testemunhou isso em público, que a mãe dizendo que o filho, ela rezava para o filho perdoar o pai. Por quê? Ela passava por um lugar e um homem agarrou ela e estuprou ela. E ela ficou grávida nesse estupro. Ela ficou revoltada de início, e vocês sabem da comunicação entre a mãe e o filho ali no útero. Então, tudo que a mãe sente, o filho também sente. E a mãe teve um ódio muito grande por aquele homem, né? Que abusou dela, que estuprou ela. E depois aquele filho ali, né? De início,
aquela revolta, mas ela quis ter o filho. E o filho, ela dizia, tornou-se uma bênção tão grande na vida dela, era um filho tão maravilhoso, que ela perdoou aquele homem e passou a agradecer a Deus, porque daquele ato, mesmo que foi um ato contra a vontade dela, uma coisa ruim naquele momento, mas Deus deu uma graça tão grande que foi aquele filho. Mas ele odiava o pai. Por conta, ele precisava de uma cura interior. O pai não fez um mal a ele, o pai fez um mal à mãe. Mas ele precisava, e a mãe rezava para que ele perdoasse, né? Para que ele pudesse se ver livre daquele sentimento ruim que ele trouxe ali do útero da mãe. E quantos de nós, às vezes, somos presos a situações aos nossos pais ou ao pai, porque hoje, como Dia dos Pais, às vezes teve um pai mais severo, um pai mais rigoroso e às vezes grosseiro mesmo, um pai agressor, um pai bêbado, um pai que maltratava. Mas mesmo assim nós precisamos liberar o perdão. Perdoar, eu já disse, quem me acompanha sabe quantas vezes eu falei sobre isso, perdoar é cuidar de você, é cuidar do seu coração. Porque o perdão é como um lixo que você guarda, o perdão, a falta de perdão é um lixo que você guarda aí dentro do seu coração. Então, o Espírito Santo mora no seu coração, mora em você. E se você não perdoa, você amontou o lixo e obriga o Espírito Santo a morar no lixo. Você já reparou isso? Já pensou sobre isso? Que talvez a sua casa, a morada que você ofereça para o Espírito Santo, você ofereça a pior morada? Em nossas casas, quando alguém vem para dormir em nossas casas, e principalmente quando você tem um carinho por aquela pessoa, você prepara o melhor. Você manda preparar o quarto, ou você prepara o quarto você mesma, ou você mesmo. E você vê os detalhes para deixar o melhor para aquela pessoa. E o Espírito Santo que mora em nós, às vezes tem o pior. O pior quarto é o do Espírito Santo, porque nós deixamos ali os lixos, os ressentimentos, as mágoas, tantas coisas que nós vamos amontoando dentro do nosso coração. Então, no dia de hoje, se você tem alguma ferida com o teu pai, perdoe o seu pai, não por ele, mas porque pelo Pai do céu. O Pai do céu te chama ao perdão. Então, que você possa, nesse dia de hoje, cuidar de você e nessa intimidade com o Pai do céu, que te chama a perdoar, que você perdoe, que você purifique o seu coração, que você possa dizer hoje, Espírito Santo, limpa essa casa, Espírito Santo, renova essa casa, tira todo o lixo que está aqui dentro. Aí você tem que parar um pouquinho para rezar, depois que eu paro aqui o vídeo, você reza um pouquinho aí, fecha teus olhos, arruma um lugar que você possa ficar, você e Deus, e dizer, Espírito Santo, limpa o meu coração e tudo aquilo que for vindo à tua mente de ruim, que você guardou no seu coração, palavras, coisas que você viu que te feriu, momentos que você foi maltratado, humilhado, ferido, machucado, vai entregando tudo ao Espírito Santo e pedindo ao Espírito Santo que te cure. Deus abençoe, feliz Dia dos Pais para você que é pai, e você que é filho, você que é filha, e você que não tem o seu pai mais contigo, reze pelo teu pai nesse dia de hoje, e independente, né, dele estar vivo ou morto, se ele está morto, reze ainda mais, ofereça a Deus essa oração pelo teu pai, pela alma do teu pai, mas reze, perdoe e que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.